agradecer a Márcia, a igreja, aos irmãos, por todas as felicitações que recebi no dia de hoje. Muitos irmãos mandando mensagem, dando uma palavra de carinho, de incentivo. E isso é muito prazeroso, porque a gente sabe que é muito importante a gente ser abraçado, ser querido. É muito importante a gente saber que a gente faz a diferença na vida de alguém, porque assim o Deus nos chamou para fazer. Então eu quero saudar a todos os amados irmãos, a igreja, agradecer a todos o carinho e o amor. Quero mandar um abraço também a todos os pastores, todos os servos e servas do Senhor que têm feito a obra do Senhor, aqueles que mesmo não tendo um título, mas têm um rebanho, têm uma responsabilidade, têm um compromisso para com a igreja de Deus, para com o povo de Deus, com as ovelhas do Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. E eu quero pensar com os irmãos sobre algo muito importante. Nós sabemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus. Gênesis 37, verso 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, pela tua palavra, ó Pai querido, que acabamos de ler, pelo privilégio que temos, ó Pai, de ter a tua palavra nos orientando, nos guiando, instruindo-nos, ó Deus, a cada dia, a cada momento, em tudo aquilo que nós devamos fazer. Ministra, ó Pai, a tua palavra aos nossos corações, para que possamos aprender do Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Mudar de vida. Eu sei que todos nós gostaríamos de mudar a nossa história. Por certo, ninguém nasceu para fracassar, ninguém nasceu para ser um perdedor, ninguém nasceu para andar apenas por baixo, mas todos nós temos sonhos, todos nós temos um projeto, todos nós queremos alcançar e receber um favor de Deus. Só que infelizmente muitas pessoas não fazem aquilo que é preciso fazer para que as coisas possam mudar. É comum, essa semana eu estava ouvindo ali o pastor Cláudio Duarte, e ele cita um exemplo que quantas vezes ele convida as pessoas para virem orarem, para virem à frente. A gente pergunta aí quem gostaria de oração, e algumas pessoas vêm à frente, e aí ele fala assim, muito importante, que não é só o fato de você vir na frente, mas o problema está muitas vezes que as pessoas vêm à frente e elas querem mudar de vida, elas decidem mudar de vida, mas aí quando você acaba de orar, ela diz: ei, você acabou de orar, Deus repreenda todo o problema, tira todo o mal, tira todo o empecilho. Aí a pessoa acaba de sair do culto, o culto está finalizando, ele diz: ei, problema, vamos para casa, que amanhã é segunda, e eu preciso acordar cedo, e eu tenho que trabalhar. As pessoas, por certo, pegam o seu problema e não querem largar o seu problema, não querem então resolver aquela situação. Nós podemos entender que não é só simplesmente Deus decretou que você tenha a vitória, Deus decretou que os seus sonhos serão realizados e simplesmente acontecerá na sua vida como um passo de mágica. Exige muito mais do que isso, exige compromisso, exige fidelidade, existe então o desejo árduo de fazer alguma coisa, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos. Mudar a sua história. É possível mudar a minha história, é possível mudar a minha história de vida. Eu sei que, por certo, irmãos, muitas pessoas têm se preocupado hoje, principalmente com o quesito financeiro, por conta do momento que nós estamos passando. Mas é possível alguém sair de baixo e estar por cima, alguém que não tinha nada agora ser um grande administrador, um grande proprietário de algo. Assim foi na vida de José. Eu quero convidar os irmãos a pensar um pouquinho comigo sobre isso. Bem, a palavra de Deus é clara em dizer que Jacó tinha muitos filhos, 12 homens e uma menina, que foi Diná. Das descendências de Jacó, nós sabemos então que Jacó teve as suas duas mulheres. A primeira foi Lia, que ele trabalhou 7 anos
por Raquel, mas aí o pai falou: não é costume nosso dar a mais nova primeiro, vamos dar a filha mais velha. E aí alguém já dizia que Raquel devia ser muito linda, né? Muito linda, porque o homem trabalhar 14 anos por conta dessa mulher não é brincadeira, né? Então aí Jacó vem e fala: não é assim, eu quero Raquel. E aí o pai diz: não, Labão diz: não, você vai trabalhar mais 7 anos. E naquela mesma semana ele então entrega Raquel, mas com essa devida obrigação. Jacó então teria que trabalhar mais 7 anos. E nós sabemos que Jacó trabalha então para o seu sogro 21 anos. Que depois de ficar ali os 7 anos, ele ainda trabalha mais 7 anos, totalizando 21 anos. Então os filhos de Jacó foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, que eram os filhos de Lia. Jacó então com Raquel só teve José e Benjamim. Mas ainda assim, da serva de Raquel, chamada Bila, ele teve Dan e Naftali. E da outra serva chamada Zilpa, que era a serva de Lia, ele teve Gade e Asser, totalizando 12 filhos, que nós sabemos que é de Jacó, de Abraão. Nós temos então a família patriarcal: Abraão, Isaque, Jacó, e logo depois nós sabemos então José do Egito. E como nas 12 tribos de Israel, só para os irmãos lembrarem, nas 12 tribos de Israel, a tribo de Levi ela fica separada, e no lugar da tribo de José entra a tribo de Benjamim, a tribo de Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José que ele teve no Egito. Mas acontece, irmãos, que José estava trabalhando para o seu pai, apacentando as ovelhas ali, cuidando então dos rebanhos do seu pai. E nós sabemos então que numa família grande, nem tudo são flores. Haviam problemas, haviam dificuldades. E essas dificuldades surgem porque a Bíblia faz questão de dizer que José era o filho querido. O José então era o filho que o pai havia tido na sua velhice, era o filho daquela mulher que ele amara e havia trabalhado para que pudesse conquistar essa mulher basicamente 14 anos. Ele trabalha 7, depois mais 7. Essa mulher então havia morrido quando Benjamim, o último filho de Jacó, nasce, e então ela falece no parto. A Bíblia faz questão de dizer que Jacó fez uma túnica especial para José. Só ele tinha essa túnica, ele era então amado do seu pai. E um belo dia então, os filhos de Jacó estão apacentando as suas ovelhas, e por demorarem então, Jacó dá uma ordem a José: ei José, vai até lá, vai ver o que está acontecendo com seus irmãos. Às vezes nós achamos que a nossa vida, quando ela vai mudar, parece que tudo acontece de forma automática. Nós esperamos que sempre acontecem as coisas melhores e aconteça de vez. Mas não é assim que funciona. Alguém vai dizer que a vida é como um eco: você recebe o que emite, como se nós recebêssemos tão somente aquilo que emitimos. A própria palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, no versículo 7 e 8, ele fala: ei, não vos enganes, nós recebemos aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Assim diz a Bíblia. A gente recebe, a gente colhe aquilo que a gente planta. E por certo, às vezes nós achamos que aquelas pessoas que só plantam coisas boas, colhem coisas boas. Mas parece então que tudo está contra José. Jacó sabia que os seus irmãos não amavam José como ele, mas ainda assim manda ir lá investigar os seus irmãos. A Bíblia faz questão de dizer que José sempre trazia más notícias dos seus irmãos. Será que Jacó estava querendo colocar José numa fogueira? Será que é assim? Porque os irmãos não amavam. Ele manda os seus irmãos, José ir sozinho atrás dos seus irmãos. Às vezes nós pensamos então que para a nossa vida mudar, tudo tem que acontecer de forma rápida e tudo tem que dar certo. Irmãos, nós podemos perceber que quando Deus quer mudar a vida de alguém, no primeiro momento nem sempre muda para melhor. Deus quis mudar a vida de Naamã na Síria, e tirou uma mulher, uma menina do povo de Israel, e levou para morar na casa de um homem leproso na Síria. Deus tinha planos para Naamã. Aquele homem tinha que conhecer então quem era o profeta de Israel, quem era o Deus de Israel. Mas pega aquela menina então que estava bem na sua casa, vivendo de forma tranquila, vivendo um povo de Israel, e agora leva para a Síria para sofrer, para viver na casa de um leproso.
Da mesma forma acontece aqui com José. José estava bem na casa de seu pai, estava tudo tranquilo, mas então José começa a revelar aos seus irmãos que ele tinha sonhos diferentes. Ele sonhava com algumas coisas, e o primeiro sonho que ele conta aqui é que ele estava atando feixes, colhendo trigo, junto com os seus irmãos, e apenas o feixe dele ficou em pé, e os 11 feixes então agora se inclinaram para ele. Parece que não estava bom. Daqui a pouco ele tem um sonho, dizendo então que o sol, a lua e 11 estrelas se curvava para ele. A Bíblia fala então que Jacó ouve aquilo e guarda aquilo, deixou só consigo. Nós sabemos então que Deus tinha um plano magnífico na vida dele. E a primeira coisa que eu quero que você pense hoje: não troque os sonhos de Deus pelos seus. Nunca troque os sonhos de Deus pelos seus. A Bíblia faz questão de dizer que os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Em Isaías capítulo 55 nós podemos perceber, lá no versículo 8 e no versículo 9, ele faz questão de dizer que os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos. Assim como são os céus mais elevados do que a terra, o Senhor tem planos maravilhosos para nós. A Bíblia faz questão de dizer lá em Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, faz questão de frisar, ele faz questão de dizer que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, o que o Senhor tem preparados para aqueles que o amam e o temem. O Senhor tem coisas diferentes, extraordinárias para cada um de nós. Em Lamentações de Jeremias, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, simbolizando que Deus sempre tem algo melhor para nós do que muitas vezes nós achamos que temos algo. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, diz que os homens fazem planos, o coração do homem tem planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Em Provérbios também, no capítulo 19, no versículo 21, diz que os homens fazem planos, mas são os desígnios do Senhor que permanecem para todo sempre. É a vontade de Deus que permanece para todo sempre, e não a nossa vontade. Por isso que nós não podemos trocar os planos, os sonhos de Deus pelos nossos. Muitas vezes nós queremos apenas realizar os nossos sonhos, mas nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Começa-se pela vida de Jacó. O sonho de Jacó era Raquel, mas talvez esse nunca fosse o sonho de Jacó, o sonho de Deus para Jacó. A primeira mulher, ele trabalha 7 anos, ele recebe quem? Lia. Observe então que depois que Raquel morre, Jacó fica só com Lia. Lia teve 7 filhos em meio aos 13. Bila 2, Zilpa 2 e Raquel 2. E quando Raquel então morre, Jacó, a sua esposa oficial, passou a ser Lia. Talvez essa sempre foi o sonho de Deus para Jacó, mas ele queria Raquel. O sonho dele era Raquel, o amor da vida dele era Raquel. Mas às vezes os planos de Deus são bem diferentes dos nossos, os sonhos de Deus são bem diferentes dos nossos, e às vezes nós não entendemos isso. E aí acontece, como diz o texto sagrado, simplesmente os irmãos de José, ao verem José ali, estava indo atrás deles em Siquém, onde ele apacentava os rebanhos do pai. Ao verem José de longe, então já começam a dizer: ei, vem lá o tal sonhador. E ao ver o seu irmão então se aproximar, já tramam um plano para matá-lo. Tramam um plano então para matá-lo. A Bíblia faz questão de dizer que Rúben impede esse plano e diz: ei, não vamos matá-lo, apenas jogue na cisterna, porque a intenção de Rúben era fazer o quê? Depois eu vou lá, tiro ele da cisterna e está tudo resolvido. Mas só que nesse meio tempo passa então os midianitas, e ali eles vendem José para que fosse levado para o Egito. E é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente está diante de circunstâncias que não são favoráveis às nós. Às vezes nós achamos que aquilo que nós sonhamos pode se perder. Se os sonhos são de Deus, se os planos são de Deus, eles não podem ser frustrados, assim como diz Jó. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Deus. Por isso, não troque a sua fé pelas circunstâncias. Essa é a segunda coisa que você precisa pensar.
Nunca troque a sua fé pelas circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias aparentes parece que tudo vai dar errado, parece que a minha vida vai caminhar de mal a pior, parece que nada vai mudar naquele meio tempo ou naquilo que eu estou vivendo. Mas muitas vezes a nossa fé, nós começamos a fraquejar, nós começamos a desanimar, começamos a perder a visão daquilo que Deus nos deu. Então nós começamos a desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque simplesmente a nossa fé vai se perdendo com o passar do tempo. Aprenda a não olhar as circunstâncias, a não perder a sua fé em meio às circunstâncias. Também não faça o que muitas pessoas fazem. Às vezes, quando a situação está difícil, reclamamos com Deus, achamos que nada vai dar certo, murmuramos com Deus, porque as circunstâncias não são favoráveis. Como poderia então os sonhos de José se realizar dentro de uma cisterna? Agora, como escravo sendo vendido para o Egito, através dos midianitas, parece que o sonho estava muito distante, parece que aquilo que ele idealizava estava muito longe. Mas às vezes acontece o contrário, a nossa vida está boa demais, está tudo dando certo, e de repente nós temos um sonho, mas aí você começa a olhar à sua volta, e aí você começa a viver um conforto, no castelo, você começa a ter tudo na mão, e aí você faz o quê? Troca as suas oportunidades por um conforto temporário. Então nunca troque as suas oportunidades por um conforto temporário. Por mais que as coisas estejam bem, não se conforme, queira mais, sonhe mais alto, pense quais são os sonhos de Deus para a minha vida, o que Deus tem projetado para mim, porque às vezes quando a nossa situação está boa, está confortável, quando nós temos tudo aquilo que nós precisamos, parece que nós não precisamos de mais nada e está tudo muito bom. Nós precisamos sonhar em fazer coisas extraordinárias, não para nós mesmos, mas para aqueles a quem nós amamos. Nós precisamos então sonhar por aqueles que não sonham. Assim aconteceu com muitos homens da história, só fizeram coisas grandiosas porque sonharam pelos outros, idealizaram uma vida melhor para os outros, idealizaram um futuro diferente para a sua família, para a sua posteridade. Então nunca troque suas oportunidades por um conforto temporário, não se permita fazer isso. E a vida de José agora então no Egito parece que estava tudo dando certo. Ele foi colocado então como administrador da casa de Potifar. Ele administrava tudo estava na mão dele. Ele estava vivendo em grande conforto, a situação estava boa, a ordem partia dele. O Senhor entregou a chave a ele e diz: ei, toma conta de tudo, assim como diz lá em Gênesis capítulo 39. Mas aí, em meio a essas circunstâncias, a vida está boa demais, tudo tranquilo, e aí aparece algo. A mulher de Potifar começa a dar em cima dele. A mulher de Potifar começa a se oferecer para ele. A Bíblia fala que José tinha boa aparência, era robusto, era forte, era um homem bonito, era jovem, estava com tudo em cima, como a gente diz hoje, né? Tudo em cima. Imagino também que a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, muito atraente. Mas a Bíblia faz questão de dizer que José não cedia aos encantos dessa mulher, não cedia aos seus encantos. Ela insistia com ele constantemente, mas ele não cedia, ele não aceitava, ele não queria. Ele faz questão de dizer, assim como diz na palavra do Senhor, no versículo 9 de Gênesis 39, no finalzinho, ele faz aquela seguinte colocação: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José aqui estava mostrando que ele entendeu que nós nunca podemos trocar aquilo que nós idealizamos para a nossa vida, para o final da nossa história, digamos assim, por aquilo que vai gerar um prazer momentâneo em nós, porque aquilo que é momentâneo passa, mas a vida continua. José está nos mostrando que se ele aceitasse então o convite daquela mulher para ceder à tentação, para se deitar com ela, então ele estaria trocando o prazer momentâneo
por aquilo que ele mais queria na sua vida. E nunca os sonhos deles poderiam se realizar, nunca Deus poderia usá-lo, Deus nunca poderia permitir que os seus sonhos, os sonhos de Deus para ele se concretizassem, então, se ele estivesse trocando isso naquele momento. E quantos jovens têm trocado? Têm trocado uma eternidade com Cristo por conta de um copo de bebida, têm trocado uma eternidade com Cristo por conta de drogas, têm trocado uma eternidade com Cristo por conta da balada, têm trocado a mulher dos seus sonhos, a sua esposa, por uma prostituta que ele encontrou na rua, por uma mulher adúltera que encheu os seus olhos. Quantas pessoas têm se perdido e não só trocado a eternidade, mas trocam os seus sonhos, aquele sonho que você tinha e você diz para você: eu quero ser um grande médico, eu quero ser um doutor, um advogado, eu quero ser alguém na sociedade, eu quero ser um pastor, um líder espiritual, seja qual for o seu sonho, eu quero ser um grande administrador, eu quero ser um grande empresário, e aí de repente você está trocando os seus sonhos por um prazer momentâneo, por um prazer do momento, porque muitas pessoas, o sexo então são minutos de prazer, minutos, e às vezes você troca uma eternidade por conta de minutos, você troca seus sonhos por conta de minutos. Então aprenda a nunca trocar o que você mais quer na vida por aquilo que você quer no momento. Aprenda a diferenciar aquilo que é para a vida toda e aquilo que é para um momento. Mulheres talvez se questionam: eu perdi o homem da minha vida porque de repente eu acabei ficando com outro nesse inteirinho. Eu deixei de ouvir a voz de Deus enquanto eu orava, porque eu achei que estava demorando demais para Deus realizar meu sonho, e aí eu antecipo os meus sonhos. José entendeu essa importância. José entendeu que ele não poderia trocar aquilo que Deus já tinha para ele por uma coisa momentânea. Se José cede, se ele cede, talvez ficaria como muitos ali, enganando a si mesmo, na casa de Potifar, sendo então o marido de aluguel daquela mulher, sendo então um gigolô, aceitando então. Ele nunca poderia então levantar a cabeça e dizer: não, eu sou a descendência de Abraão, o Senhor tinha planos para ele. Mas se ele aceitasse, ele seria simplesmente mais um, iria apenas satisfazer os desejos da mulher do seu patrão. Que vergonha! Quantas pessoas têm vivido assim? Mas aí a situação de José, parece que está dando tudo certo, ele está lá, a mulher perturbando, começou a importuná-lo, mas aí de repente, José, como sempre gostava de uma túnica, parece que não tinha ninguém na casa, resolve tomar um banho, quem aparece? A mulher de Potifar. E aí mais uma vez ela fica com as roupas dele, e agora ela então espera o seu senhor chegar e diz: está vendo, trouxe aquele hebreu de lá para me afrontar aqui. E então quando chega o marido, ele diz: ei, lança José na prisão. Ele poderia ter matado José, ele poderia então ter mandado matar, era um escravo, era um estrangeiro, estava em terra estranha, ele poderia ter matado, ninguém daria por conta. Mas eu presumo que ele deve ter pensado: eu tenho quase certeza que não foi bem assim igual essa mulher contou, né? Não foi bem assim, ele sabia da mulher que ele tinha. Então ele pega José e manda para a prisão. E aí parece que tudo está perdido, parece que os sonhos não irão se realizar, parece que as coisas não irão acontecer, parece que aquela mudança, aquela guinada na história não vai acontecer. Mas ele está na prisão, e a primeira coisa que nós precisamos pensar quando nós estamos numa situação como essa é aprender a não reclamar, a não murmurar, a não se vitimizar, a não ficar questionando: ei, mas e agora? E aí tem pessoas que quando está numa situação difícil, e por certo eu imagino José chegando na cadeia, e ele diz assim: não, eu sou inocente. Aí o carcereiro diz para ele: não, rapaz, já aprendeu a linguagem aqui, todo mundo diz que é inocente, né? Já viu alguém na cadeia falar que é culpado? O cara diz: não, eu sou inocente, estou injustamente aqui, não é não, advogado? Ninguém tem culpa de nada, né? Cara, não, eu sou inocente, não tem um que é culpado, não tem um que assume e diz assim: não, eu sou culpado, eu cometi o crime, eu estou pagando pelo meu crime. Não. Assim aconteceu com José, ele estava na cadeia e alguém diz: ei, ele poderia ficar ali
se questionando, mas Deus, o Senhor permitiu, o Senhor me deu sonhos, o Senhor tinha projetos para a minha vida. E aí, por certo, ele ouviu a história do seu pai Jacó, e Jacó disse: não, eu falei com Deus, eu lutei com o anjo mudou meu nome, agora é Israel, ao invés de Jacó enganador, agora é Israel, porque eu lutei com Deus e sobressaí. Ele então podia dizer: não, imagine então o que aconteceu com Isaac. Jacó deve ter contado o que se passou com o seu avô. Jacó deve ter contado que o seu avô, em meio à seca, em meio ao período de fome que ele viveu, ele então prosperou na terra dele. Ele deve ter contado aquilo que aconteceu com Abraão, que morreu aos 175 anos de idade, farto em dias, assim como acontece então com Isaac, que vive um pouco mais que Abraão, por volta de uns 9 anos a mais, talvez tenha morrido aí por volta dos 186 anos de idade. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Então, quando a situação estiver assim, não reclame, não murmure, não se vitimize, não fique se fazendo de coitado, que tem pessoas que dizem assim: ai, tem dó de mim, a minha situação está difícil, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada, ninguém me dá uma oportunidade, será que o povo não está vendo aquilo que eu estou passando? E aí começa se fazendo de coitado e não enxerga as possibilidades que tem diante dele. Não reclame, não murmure, aprenda isso. E ali em meio à prisão, nós podemos observar que Jacó, ele aprendeu a perdoar aqueles que fizeram mal. Aprendeu. Ele liberou perdão para os seus irmãos. Ele libera perdão então para aquela mulher que o havia colocado ali naquele lugar. Ele aprendeu. E na prisão ele aprendeu o quê? Fazer novas amizades. A Bíblia fala que quando ele chega ali na prisão, o carcereiro entregou a chave de tudo a ele. Tudo colocou na mão dele. Tudo estava diante dele, ele podia resolver todas as coisas. E às vezes nós ficamos parando para pensar: bem, e aquele sonho dele? E aquele sonho que seus irmãos se curvariam diante dele? Aquele sonho que o pai e a mãe e todos os seus irmãos se curvariam diante dele? Será que vai acontecer? Será que eu vou ser alguém importante ainda na minha vida? Talvez você fale assim: poxa, a minha situação está tão difícil, será que eu vou realizar o meu sonho? Não é assim? Mas a Bíblia simplesmente fala que José estava ali. E eu acho muito interessante, sabe por quê? Mesmo na prisão, alguém disse para ele: aí, eu tenho um sonho. O carcereiro, o copeiro do rei e o padeiro do rei, os dois tiveram um sonho. E é muito importante a gente entender isso. Mesmo na prisão, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mesmo na prisão, ele estava servindo aos irmãos com os dons que ele tinha. Mesmo na prisão, ele fazia questão de assumir e fazer exatamente aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Porque às vezes tem pessoas que acham que eles só têm que fazer alguma coisa quando estiverem numa posição elevada. Não. Você tem que servir a Deus independente da posição que você está, independente do lugar que você está. Porque nesse período que ele estava na prisão, ele estava na casa de Potifar, e na casa de Potifar havia fartura de tudo. Ele estava aprendendo a administrar em meio à fartura. Ele estava com seu pai Jacó e ele administrava em meio à fartura. Mas será que tem fartura na prisão? Penso eu que ali Deus já estava preparando ele para aquilo que viria lá na frente. Deus estava preparando a ele, porque nós sabemos que logo depois, o rei tem um sonho. E o sonho dizia que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez total. José então havia administrado na fartura, mas agora José estava administrando uma prisão. Prisão não tem fartura. José estava ali na prisão, aprendendo a administrar, cuidando de todos os detalhes, de tudo ele cuidava. O carcereiro sumia e deixava ele lá à vontade, cuidando de tudo. E aí lá na prisão, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E nessa interpretação de sonhos, nós sabemos que em 3 dias, o padeiro morre, assim como ele interpreta o sonho, e o copeiro, o chefe, é restituído à casa de Faraó. Mas José pediu a ele que falasse: ei, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Só que aconteceu o quê?
O copeiro se lembrou? Não, não se lembrou dele. E muitas vezes é nesse momento que nós precisamos aprender a liberar perdão, porque às vezes a gente quer que naquele momento, naquela oportunidade, a pessoa se lembre de nós e não vai lembrar. Mas aí o faraó teve o sonho, mandou chamar todos os sábios do palácio. Todos os sábios se apresentam diante de ele e ninguém consegue interpretar o sonho. E aí o copeiro lembra de quem? José. 2 anos haviam se passado. Ele diz: ei, lá na prisão, quando eu estava lá, rei, tu sabes, né? Teve um hebreu que interpretou o meu sonho. Interpretou o meu sonho. E aí Faraó mandou chamar José. E aí nós observamos que a partir daqui, Gênesis capítulo 41, no versículo 12 e 13, ele vai dizer, no versículo 1 de Gênesis 41 diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Exatamente, se passaram 2 anos, José saiu então da sua terra com 17 anos, e aqui ele já estava próximo aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, então, havia se passado 2 anos. No versículo 12 diz: ei, assim diz o copeiro-chefe: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nulos interpretou a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou a si mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Observe, irmãos, por que simplesmente o copeiro não lembrou de José logo quando ele saiu de lá? Porque Deus tinha planos para José. Deus já tinha os sonhos dele determinado para ele. Porque por certo, se o copeiro tivesse lembrado de José e tivesse chegado ao palácio e dito a Faraó: ei, lá na prisão tem um homem diferenciado, eu quero que o senhor coloque aqui, ele seria o quê? Ajudando o copeiro. Seria ajudando o copeiro, mais nada. Que o faraó ia dizer para ele: não, responsabilidade sua, pega o camarada e coloca aí, vai trabalhar com ele. Não é assim que a gente faz? Quando você tem alguém na sua empresa e alguém diz assim: você é administrador, você trabalha para alguém, você exerce cargo de confiança, e aí precisa de alguém para trabalhar naquele setor. Alguém fala e você fala assim: não, eu tenho alguém para apresentar. Aí ele só olha para você e diz: você conhece? É de confiança? É sério? Trabalhador? Pode colocar, agora a responsabilidade é sua. É assim que nós fazemos. E foi exatamente por isso que ele não se lembrou, porque Deus tinha um sonho. Só que nesse sonho Deus estava preparando ele para tudo aquilo que Deus já tinha determinado, para que tudo aquilo que iria acontecer na vida dele. E nós observamos então que aqui nós precisamos aprender mais uma vez, aprender com esse homem, porque nesse momento que ele tem essa oportunidade, o que ele faz? Ele agarra essa oportunidade. Ele não se apresenta aqui a Faraó sujo, de qualquer jeito, de barba comprida, não. A Bíblia faz questão de dizer que ele se levanta, ele se prepara, ele toma um banho, ele faz a barba, ele diz: não, eu vou apresentar agora a Faraó. E ele chega no palácio então preparado, com a sua postura. Imagine se ele não tivesse perdoado aqueles que não fizeram bem a ele. Ele ia chegar lá no palácio e dizer assim: está vendo aí? Você me lembrou de mim agora? Você é hora de lembrar de mim? Né? Ele ia chegar com o coração duro, com o coração então, né, transtornado, cheio de problemas. Não, ele simplesmente passou uma borracha. E aí no momento então que ele diz a Faraó qual era o seu sonho, a interpretação do seu sonho, ele diz: ei, é preciso, Faraó, que o senhor coloque alguém ajuizado e sábio para administrar, porque serão 7 anos de fartura, mas logo depois o Egito e todo mundo esquecerá a fartura que houve durante esses 7 anos, porque os 7 anos de seca será muito pior. Faraó então olha para ele e diz: ei, ninguém há mais ajuizado que ti, e em cuja pessoa está o Espírito dos deuses, então será você. Somente no reino será maior do que eu. Tira o anel de sinete que estava no dedo dele e coloca em José. Chama logo então, manda vesti-lo com roupas de linho, assim diz a Bíblia, e traz então
Asenate. Asenate era filha do sacerdote, para se casar com ele, dá uma esposa, dá tudo, coloca ele na carruagem real, a segunda carruagem que tinha no palácio, e coloca José ali para administrar. A história de José acabara de ser mudada. O sonho de José, que ele tivera lá no passado, há 13 anos atrás, estava se cumprindo ali. Nós vamos perceber que José ainda não sabia que esse sonho ia se cumprir, porque eu creio que no anseio dele, no coração dele, o desejo dele era de ver a sua família, de ver o seu pai, de ver os seus irmãos. E aí nós sabemos que a Bíblia diz que houve fome em todo lugar. E aí quem vem? O Egito. Quem desce ao Egito? Os irmãos de José. Os irmãos de José descem ao Egito. E a Bíblia fala então que seus irmãos não conhecem, é claro, ele está pintado, está diferente, já havia se passado 13 anos, mas José os conhece. E aí nós sabemos que José trama um plano, para que pudesse então ter certeza e convicção, e aí ele arma, para que então, logo depois os irmãos trazem Benjamim, que era o seu filho mais novo, e logo depois ele desaba, e traz então o seu pai, para ir ter com ele no Egito. E a Bíblia fala então que Jacó morre com 147 anos ali no Egito, depois de abençoar toda a descendência dele, toda a casa dele. E nós observamos então, se esse homem tivesse com o seu coração aprisionado ao ódio, aos problemas que aconteceu lá atrás, com certeza ele agiria diferente. Mas nós podemos perceber então, quando nós entendemos que os sonhos de Deus são superiores aos nossos, quando os planos de Deus são melhores do que os nossos, quando aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós sonhamos para nós mesmos, aí nós aprendemos e fazemos como José. Deus simplesmente permitiu que aquilo acontecesse, para que os sonhos dele, para que os planos dele, para que os projetos que ele tinha para a vida de José se concretizassem na vida dele. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver experiências como essa. Então, para que você grave aí, a primeira coisa, não troque os sonhos de Deus pelos seus. Nunca troque sua fé pelas circunstâncias. Nunca troque suas oportunidades por um conforto temporário. Nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que mais quer no momento. Nunca faça isso. Aprenda a não reclamar, aprenda a não murmurar, aprenda a fazer amizades, a desenvolver relacionamentos, aprenda a entender que os propósitos de Deus são superiores aos nossos, e com certeza os seus sonhos, os sonhos de Deus que Deus tem para a sua vida serão diferentes, serão extraordinários. Não é simplesmente dizer, sua vida vai mudar e tudo vai mudar, não. É preciso fazer algo para que a minha vida mude. É preciso tomar decisões para que a minha vida mude. Observe que ele fez questão de dizer, eu não troco o prazer do momento, eu não troco nada momentâneo por aquilo que é eterno, por aquilo que é para a vida toda. O que é mais importante para você? É o momento ou é a eternidade? É o momento que você está vivendo, as circunstâncias, a situação que você está passando, ou a certeza, a convicção de que os planos de Deus são superiores aos nossos? Então que nós possamos pensar e meditar nisso. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Irmãos, só lembrando a todos, na próxima quinta-feira o nosso culto, se não houver mudanças em relação aos decretos, né? Podemos dizer que na segunda-feira vai sair mais decreto, e a gente sabe que vai sair mais algum, né? Porque está encerrando, e aí na segunda deve sair mais algum decreto. Se não houver mudanças em relação aos horários da igreja, que é permitido até às 19 horas, nós vamos permanecer com o culto às 17h45 na quinta-feira e às 17 horas no domingo. Então vem para a casa do Senhor, vem adorar a Deus, vem estar conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, de estarmos na Tua presença,
de aprendermos mais de Ti, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça sobre o Teu povo, sobre esta comunidade, sobre a Igreja Batista Canaã. Toma cada um dos Teus filhos e filhas em Tuas mãos, proteja-nos, Senhor, dê-nos sabedoria, revele em nós, mostra a nós, Senhor Deus, quais são os Teus sonhos, quais são os Teus planos, quais são os Teus projetos para as nossas vidas, porque nós sabemos, assim como disse Jó, nenhum dos Teus planos, ó Deus, podem ser frustrados. Nós sabemos que os desígnios do Senhor, os projetos de Deus são muito mais superiores do que os nossos, são muito melhores do que os nossos. Por isso, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos fortaleça, nos revista, ó Pai, com a autoridade dos céus, para que possamos viver, ó Pai querido, debaixo do Teu paternal cuidado, debaixo da Tua graça, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.